Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todas as pessoas: consumo consciente e tecnologia. O programa está cheio de dicas bem legais para vocês aprenderem a consumir de forma correta e também dicas para aprender a administrar o seu dinheiro de maneira mais rentável. Então fique ligado aqui na Unicruz TV, é em instantes. A minha convidada no programa de hoje é a administradora de empresas e também docente aqui da Universidade de Cruz Alta, Ana Lima. Mas antes da gente começar a conversar sobre o tema do nosso programa de hoje, que é o consumo consciente e a tecnologia, eu quero saber se vocês aí de casa sabem o significado de consumo consciente. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Então presta atenção que eu vou dar uma mãozinha para você esclarecer bem este conceito. Confere aí. Consumo consciente nada mais é do que consumir de forma responsável, pensando nas consequências de seus atos de compra e de qualidade de vida. Nesta prática estão incluídos os comprometimentos financeiros e os impactos com o meio ambiente. É isso mesmo, professora? Seja bem-vinda ao Sala de Estar. Olá, Luciana, mais uma vez é um prazer estar contigo e o conceito está perfeito, né? A questão do dinheiro, como a gente costuma dizer, o dinheiro tem que nos trazer felicidade e não nos trazer dor de cabeça e fazer nós perder hora da nossa qualidade de vida ou nossas horas de lazer, pensando em como conseguir o dinheiro suficiente para manter nossas despesas mensais. Na tua opinião, Ana, o consumo ele pode servir como uma via de duas mãos, podemos dizer assim, tanto para o bem como para o mal? Pode, tá. Por quê? Eu tenho que saber consumir. Uma coisa que a gente tem que começar a observar, eu preciso consumir determinado produto ou serviço? Ou eu estou consumindo simplesmente para consumir? Quando eu passo a consumir simplesmente pelo consumismo, certo? Eu passo a quê? Eu passo a estar na contra-regra do consumo normal e passo a fazer com que esse ato passe a me trazer transtornos. Então a questão do consumismo, Lu, ele tem que ser muito bem pensado. Que nem eu brinco, tem um velho ditado que você deve ter ouvido, que eu nunca vou no mercado com fome. Porque quando eu estou com fome, eu tenho tendência a comprar coisas que na verdade é para suprir aquela minha necessidade imediata, mas não porque realmente eu precisaria comprar isso. E realmente o consumo ele tem que ser planejado. Por quê? Porque quando eu compro uma coisa de forma impulsiva, eu tendo a me arrepender. Eu vou ter o prazer no ato da compra, passado aquela euforia, aquilo vai me trazer dor de cabeça. Dor de cabeça. Uma coisa que a gente tem observado muito é que esse aumento do consumo hoje está muito ligado ao acesso às tecnologias, né? Porque há tempos atrás a gente não tinha todo esse mundo virtual e toda essa tecnologia que nos proporcionava comprar através da internet. E eu acho que isso vem fazendo com que as pessoas fiquem muito mais impulsivas no ato da compra. Muito, porque todas as lojas que elas existem no modo real, digamos assim, ou seja, modo físico, elas existem no virtual. E existe loja que só existe no ambiente virtual. E a facilidade do crédito que nós tivemos nos últimos 2 anos, ela impulsionou de forma gradativa e enorme a questão das compras. Por quê? Nos últimos anos se liberou muito questão de crédito, em termos de cartão de crédito, limite de banco. E esses valores a mais que eu tinha me fizeram o quê? A me arriscar nas compras virtuais. E eu te digo assim, essas compras não ficam só aqui no Brasil. Que a gente observou também muito aumento nas compras em sites da China, como o Wish, o AliExpress. Por quê? Porque esses sites, o país da China não possui tanta tributação. Então eu consigo comprar produtos similares ao Brasil pela metade do preço ou valores inferior. Então o que aconteceu? Eu comecei a comprar muito pelo modo virtual. Aonde que entra o problema? O problema é que as pessoas ainda têm a questão de não perceber o cartão de crédito como uma conta que vence aqui 30 dias. E o problema do cartão de crédito é a forma de pagamento. Se eu não consigo pagar o valor integral, eu estou criando uma bola de neve. Por quê? Eu pago o valor mínimo, libero o crédito, eu faço uma compra de novo. Então, isso é um problema a longo prazo. Só que o juro que incide em cima desse percentual do cartão que ficou para trás vai aumentando cada vez mais. Exato, e no mês seguinte eu vou pagar juro sobre juro, porque eu vou ter o juro do mês passado, daquela fatura, como eu não paguei integral, vai sobrar o valor, a diferença, no mês seguinte vai ser cobrado juro sobre essa diferença e mais sobre o que eu gastei. Então, eu estou pagando juro sobre juro. E não existe, e isso não é ilegal, porque a nossa lei brasileira permite esse tipo de cobrança. Então, não há nada de legal nisso.
Nós temos um cartão de crédito aqui no Rio Grande do Sul que ele chega a cobrar 110% ao mês se você não pagar o valor total da fatura. E isso não é legal. Não é legal. Não é legal, porque desde 2012 caiu a taxa mínima possível de cobrança de juro. Então, de 2012 para cá, a instituição financeira pode atribuir o valor de juro que ela achar que é o necessário para manter a empresa dela. E a pessoa, quando ela aceita o cartão de crédito, ela aceita a declaração de lá, ela não vê as letras pequenininhas. Sim. E ela acaba entrando o quê? Numa bola de neve se ela não conseguir pagar a fatura integral. Um fator que as pessoas têm que ficarem ligadas agora, que com esse aumento do dólar, né, normalmente quando se compra via virtual em sites de países, né, de outros países, essas compras ou são pelo euro ou são pelo dólar. Com esse aumento, essa compra vai ser convertida em reais e esse valor tende a aumentar, porque com esse aumento do dólar, a dívida, o valor fica maior e se a pessoa não quita isso na fatura que vem, deixa para a próxima, esse valor vai aumentando cada vez mais. Outra coisa, Lu, que acho que as pessoas elas têm que perceber. Com a facilidade de crédito, às vezes eu consigo um cartão de crédito pelo banco que eu trabalho, eu consigo um cartão de crédito para outra loja, e cada um desses ele é calculado com base de 30% do meu salário. Só que não há uma comunicação entre as instituições, ou seja, o banco me deu um cartão de crédito com base no 30% do meu salário. Eu vou no supermercado, ele não vai descontar já o do cartão de crédito, ele vai de novo fazer com base ao 30% do meu salário. Salário integral. Exatamente. Daí a gente já foi 60%. Eu posso conseguir um cartão da farmácia que vai me dar mais 30%, 90%. E eu já tenho quase todo o meu salário comprometido. Exato. Então, assim, ó, esse é um outro cuidado que as pessoas têm que ter. E a gente observa que hoje, a todo momento, tem uma instituição financeira te ligando e te ofertando um cartão de crédito com base em 30% do teu salário. Só que se você não tiver um controle muito forte, você não vai conseguir fazer todo esse pagamento. Essa facilidade de crédito das instituições financeiras é uma forma de endividar os brasileiros para que se tenha contas a pagar e que se tenha, porque contas a pagar a gente vai ter sempre. Mas o brasileiro que está endividado, que busca recurso daqui, busca recurso dali, fica endividado e precisa cada vez mais de crédito, cada vez mais ele procura as instituições financeiras. É uma forma. É uma forma de deixar ele amarrado. É uma fidelidade negativa, que eu costumo dizer. Por quê? Outro problema, eu te dou um cartão de crédito, eu sei que você não vai ter capacidade para pagar, então você vai ter que recorrer ao crédito minuto, que eu também te ofereço. Daí eu vou te cobrar uma taxa altíssima do crédito minuto, que é uma taxa maior, e você vai ter que me pagar o crédito minuto e o cartão. De repente você não conseguiu me dar pagar o crédito minuto nem o cartão, eu vou aumentar o teu limite. Daí sobre esse limite que tu vai ter da conta, tu vai pagar mais juro. Então o que acontece? Tu acaba ficando preso às instituições bancárias. É uma forma negativa do quê? Deus está sempre mantendo você comigo. Ou você não consegue ter a capacidade de pagamento e você acaba se desvinculando de mim, como instituição financeira. Mas é umas amarras, Lu. Eu acabo amarrando a pessoa a mim e quando tu consegue ver as taxas de juros são tão altas que a pessoa não vai ter nunca capacidade de pagamento. Raciocina. Imagine um cartão de crédito tem 110% de juros ao mês. Fica 12 meses sem pagar, todo mês vai ter 110, aí no mês seguinte eu tenho mais 110 em cima do 110, mais um montante, uma dívida de R$200, quando você vê, já passou da capacidade de pagamento de qualquer pessoa. Então, isso é uma forma negativa de tu manter o teu cliente preso à instituição. Sim, e não consegue se desvencilhar nunca se a pessoa não chegar à conclusão de que ela tem que ter esse controle nas finanças pessoais. Isso era uma coisa que eu queria falar, queria te perguntar agora. Se nesse processo de consumir de forma consciente, ter finanças pessoais bem organizadas é importante, porque o endividamento, a gente sabe que tem milhões de brasileiros endividados, a gente sabe que tem que organizar as finanças pessoais, mas isso não acontece. Não, porque nós não fomos educados financeiramente. Nós não temos preparação nenhuma para começar no mercado financeiro. Se nós formos observar, nós temos educação ambiental, nós temos educação para saber nos comunicar, mas nós não possuímos na nossa formação uma educação financeira. Não existe nada que nos diga que nós temos que ter controle, pelo contrário. Se nós formos ver, a TV, qualquer tipo de mídia nos impulsiona o quê? A comprar.
Eu preciso comprar, você precisa comprar. Toda a propaganda ela é feita para isso. As novelas são feitas para isso. Por quê? Porque a gente tenta criar tendências de consumismo na própria novela. Então, o que acontece? Eu te estimulo a consumir, consumir, consumir. E não te estimulo a te educar financeiramente. Sim. Então, nós não temos educação financeira nenhuma. E a proposta e a forma que te insinua e quase que te obriga a comprar é enorme. Quer ver um exemplo? Nós recebemos folhetos com encartes com propagandas de compras em casa, por e-mail, nas redes sociais, aqueles encartes chatos com produtos para vender, tu ali e tu fica perdendo um tempo procurar onde está o xizinho para fechar e tu acaba vendo o produto, tu recebe mensagem por celular te oferecendo produtos. Então, assim, ó, há um cerco das empresas tentando te vender. E uma pessoa que não tem em si claro que eu preciso ter controle, cai nas redes das tentações das compras e se perde. E nesse mercado agora, a tecnologia é uma grande aliada, né? Um monte, celular, a questão dos próprios, dos tablets e dos próprios computadores, eles estão ali e a propaganda está. A rede social é o melhor exemplo disso. Vamos olhar o Facebook hoje. As grandes empresas estão deixando de ter propagandas físicas para fazer o quê? Os web flyers ou propagandas que estão circulando no Facebook, porque o retorno é muito maior. Porque se eu oferecer um produto lá e compartilhar na página da Lu, a Lu tem 1.000 amigos vão ver. Se um compartilhar que tenha mais 2.000 amigos, quando tu vê, criou um mundo. Então, está mais forte essa questão da propaganda e cada vez mais se tornando atrativo, buscando ser atrativo. Ser atrativo. Um estudo que foi divulgado pela Universidade da Califórnia, que foi feito por psicólogos e outros especialistas também da área econômica, revelou que as pessoas que são mais consumistas geralmente são pessoas depressivas e são pessoas ansiosas. Isso demonstra que o consumo também tem uma relação com saúde e bem-estar, Ana. Tem. Quer ver um exemplo? Quem é que nunca ouviu dizer assim, você está deprimida, triste, vamos fazer compra. Vamos passear, vamos fazer compra. Vamos ao shopping. Vamos às lojas fazer compra. Por quê? Porque eles têm aquela questão, as pessoas às vezes quando estão em um estado físico depressivo ou tristes, elas têm no ato da compra um sentimento de satisfação. Existem estudos que dizem que liberam um hormônio que passa a sensação de satisfação porque eu estou comprando. Então aquela falta, aquela carência afetiva que eu tenho, eu passo para as compras. Teve um caso que passou anteriormente, que foi em Brasília, uma moça que ela estava num estado de depressão tão grande que ela comprometia a renda dela, que era um valor expressivo, em compras. Mostrou imagens da casa dela, que ela comprava e pedia para empacotar para presente. E dela pegava e levava para casa e deixava, ela nunca abriu os presentes. Então, exato, por quê? Porque ela queria encontrar satisfação, ela queria se sentir autorrealizada. E como ela não conseguia isso enquanto pessoa, ela fazia isso enquanto consumidor e comprava produtos que ela não precisava. Era uma satisfação momentânea. Momentânea, porque daí o que acontece? Aquela compra que te dá prazer naquele momento, depois te gera frustração. Por quê? Porque eu não precisava comprar. Eu não precisava daquilo. E muitas vezes aí o consumidor se vê muito mais deprimido porque ele consegue ver que se endividou muito mais sem necessidade. E ele não tem como devolver, ele não tem como dizer, não, eu comprei no impulso, eu não queria. Claro, existe hoje o direito do consumidor que te permite, mas é que no estado de depressão, tu tá comprando, e às vezes tu vai se dar conta que tu não precisava passar de 30 dias, quando chega a fatura do cartão, quando você vai na conta e vê que você está devendo. Então, assim, é uma satisfação momentânea. É uma forma de suprir algo que você sente que falta na tua vida, que eu supro comprando. Tá certo, então. A gente vai para um pequeno intervalo, em instantes a gente volta dando algumas dicas e falando também sobre educação financeira. A gente já volta. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Estamos de volta com o Sala de Estar e quem participa do programa hoje é a professora e também a administradora de empresas, Ana Lima. A gente fala no programa sobre consumo consciente e tecnologia. Mas antes de eu continuar conversando com a nossa convidada, a gente preparou um material bem legal para vocês, com dicas de finanças pessoais que pode ajudar vocês
a ir de casa, a controlar as suas finanças e quem sabe conseguir se organizar financeiramente. Confere só. A nossa primeira dica é, antes de comprar qualquer coisa, pergunte-se: eu quero? Eu preciso? Eu desejo o que eu quero comprar? Se você tem mais de um cartão de crédito, opte por ficar apenas com um. Só faça compras se puder pagar. Cuidado ao quitar a sua fatura. Nunca pague o valor mínimo, porque os juros que vão incidir no valor que ficou vão fazer com que sua conta aumente de valor. Prefira sempre comprar à vista e peça descontos praticados no mercado. Fora dos períodos promocionais, esses descontos são geralmente de 5%, 10% e 20%. Evite comprar em parcelas muito longas que ultrapassem os 12 meses. Planeje na hora de fazer suas compras no mercado. Isso ajudará você a economizar. Então, Ana, a gente falou de algumas dicas que são importantes. Eu acho que a mais importante aqui é a do cartão de crédito. Que é o problema. Que é o problema. A do mercado eu acho que é extremamente interessante, porque se a gente não faz uma lista quando vai para o mercado, a gente sai do mercado com um volume de compras muito maior. E o valor do gasto também bem maior. E é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessas dicas que a gente passou para o pessoal A questão, de vamos casa. pegar do mercado que tu falaste agora, Lu. Se vocês querem ver como é assustador, como a gente gasta coisas que a gente não precisava, crie o hábito, em uma semana, anote tudo que você comprou no supermercado sem levar essas compras planejadas. Você vai ver que o valor que você gasta é muito maior se você se planeja as compras antes de sair de casa. A velha listinha que nossas mães, nossas avós faziam, dá diferença sim. Mas não pode sair da lista. Não pode sair da lista. Não dá para chegar lá no mercado e olhar, pá, mas esse copo tá bonito, vou levar. Essa jarra eu gostei, vou levar. Não dá, tem que respeitar a lista, tá? Até porque assim, se eu começar a quebrar as regras, hoje eu vou levar um copo, amanhã eu vou levar uma jarra, alguma coisa, o que acontece? O orçamento vai sofrer lá no final. E o mercado é o local, assim, fora as lojas de modo geral, o mercado é o local onde a gente tende a sair das regras. Vou comprar um bolo que eu vi lá tão bonito, vamos levar, mas é só R$40. Faz a conta se tu comprar um bolo por semana, ao final do mês. Esse determinado produto está tão atrativo, vou levar. Tá? Então, é um problema sério que interfere. Uma dica legal também do supermercado é evitar de fazer as compras na primeira semana de cada mês. Tá? Porque é o período que os produtos tendem a não estar em oferta. Normalmente, os mercados colocam produtos em oferta a partir do dia 10. Essa é uma dica importante. Exato. Entre o dia 10... compras depois do dia 10. Na primeira semana do mês, não. Porque o que acontece? Eles têm o produto comprado, eles vão segurar. Se teve grande saída, eles vão manter o preço. Mas se não teve saída do produto, eles tendem a colocar em oferta a partir do dia 10. Então, se tem como fazer esse planejamento e se organizar para fazer as compras depois do dia 10, é perfeito. Porque tende a ter mais produtos em ofertas que não teriam se você fizer a compra no dia 1º e no dia 2. Então, são coisas assim, que você acaba observando no mercado e que vão te auxiliar na questão de poupar dinheiro. O cartão de crédito, em suma, nós já tínhamos falado, né? E a questão realmente de se perguntar, né, Lu? Eu ia falar nisso agora. Eu quero, eu preciso e eu posso comprar. Eu posso comprar. Entendeu? Porque daí eu te pergunto assim, Lu. Mas você tem mais uma pergunta. Eu quero, eu preciso, eu posso, mas isso eu gostei muito. Como é que eu faço? Mas é que também nós temos que pensar uma coisa, Lu. Existem produtos similares. Às vezes a gente paga muito caro por marca. Tá? Aí que entra essa questão. É que nem a gente foi nas escolas, a maioria dos sonhos dos consumos das crianças é um celular. Tá? Alguns meninos apontaram a bicicleta. Mas daí a gente pergunta assim, eu quero, todos eles querem. Todo mundo quer. Eu preciso, né? Muitas vezes a gente não precisa, não precisa, mas a gente quer. Mas daí a gente entra num outro quesito que acaba nos pressionando, né? A questão da necessidade de ser aceita por determinado grupo social. Do tipo, os adolescentes sofrem muito isso. Por quê? Como existe a moda que diz assim, que as meninas hoje vão usar sapato alto e determinado jeito de calça. Elas querendo ser aceitas, elas vão querer determinada vestimento. E isso vai ocasionar o quê? Eu querer comprar determinado produto, determinada marca. E às vezes eu pago mais porque eu estou pagando por uma tendência que está acontecendo. Sim, às vezes um produto de marca, tu compra outros 3 com o preço de um. Exato. E roupa é um produto que está muito em evidência e que a marca, às vezes, dá diferença até mais de valores. Sim. Então, eu digo assim, essa questão do desejo, ele é muito complicado. E também entra na questão que tu tinha falado antes, né, Lu? A questão psicológica da pessoa.
A gente vê, vamos pegar celular, um Apple, dependendo do modelo, tu vai pagar R$ 2.500, R$ 3.000, dependendo da configuração. Nós temos o Samsung, que é uma marca similar e que você consegue comprar, dependendo da configuração, de 600, 1.200 a 1.800, bem abaixo de você ter a questão da Apple. Só que daí tem a questão, a Samsung, não, que nem eu brinco, não tem a maçã do desejo, né? É verdade. Na verdade, você está pagando mais caro pelo quê? Pela maçã. Literalmente, porque a Samsung é ela que monta os telefones da Apple. Toda a tecnologia de design visual da tela da Apple foi desenvolvida para a Samsung. Então, você está pagando o quê? A marca. Você vai comprar um tênis da Coca-Cola, que é um tênis que você poderia comprar de outra marca e pagar 60, 80 reais. Você vai pagar um Coca-Cola, você está pagando 180 a 250. E se você for ver, nem foi a Coca-Cola só é a marca, mas o produto pode ser igual àquele produto que você poderia pagar 80 reais. Então, aquele ditado que diz que tudo que é caro é bom, cai por terra, né? Porque tem muita coisa boa que não é tão cara assim. Que não é. Produtos alimentícios, não vamos entrar em marcas, que nós temos marcas locais, que um pouco vão dizer que eu estou fazendo merchandising, mas nós temos produtos tipo leite em pó, que a gente paga a marca, que o produto é comprado aqui na nossa região, embalado aqui na nossa região e colocado a marca e vendido por 22, 25 reais, sendo que tu pode comprar da marca local e pagar 12, 13 reais. Então, essa questão da marca hoje, ela tem muito valor atribuído a isso. E essas pequenas diferenças, né, de preços e diferenças que o consumidor gasta, no final do mês, se a pessoa faz esse controle financeiro, ela vai ver que sobra, e ela vai ver assim, ó, que quando ela se excede, né, nessas compras, ela consegue visualizar exatamente assim as quantidades que ela gasta. Isso é uma dica legal, né? De escrever, acompanha. Tudo que gasta, vai lá num caderninho, escreve e vai fazendo esse monitoramento. Uma coisa que a gente ensina para as crianças, o diário financeiro. A gente não tem a nossa agenda, nosso diário pessoal, principalmente as crianças e adolescentes têm, faça o diário financeiro. Sim. Que nem eu brinco com as crianças, a gente às vezes chega a ser um pouco exagerado. Quantas balas eu estou comendo? Eu preciso comprar tantos lanches na escola? Eu preciso ter tantas canetas? Eu vou usar todas as canetas? Então, outra coisa, Lu, pensando agora em dica início de ano, material escolar é a mesma coisa. Porque você vai pagar R$19,90 por um caderno em função de uma cartela de adesivo que tem dentro. Claro. Você pode comprar o mesmo caderno, mais simples, pagar R$8,99 e em outro local comprar uma cartela de adesivo que não vai custar mais que R$2,50 e ter um caderno enfeitado e bonito, que é bem mais barato que tu comprar um que vem já com a cartela de adesivo, que às vezes custa R$19, R$20. Então, assim, ó, tem como você driblar essas questões caras de marcas sem perder a qualidade. Só que às vezes isso denota o quê? Perde tempo. Outro exemplo clássico é a questão de medicamentos. Aqui na nossa cidade nós somos privilegiadas pelo grande número de farmácias. Às vezes vale a pena caminhar um pouquinho mais, que você vai ter diferença de medicamento de 10, 8 reais. E daí faz um medicamento que é controlado, que é de uso contínuo, vai fazer a diferença no final do mês. Vai fazer a diferença em um ano, isso daí faz uma diferença absurda, né? Muita mesmo. Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas não têm o costume, né, como não foram educadas financeiramente para isso, elas não têm o costume de pensar se eu compro determinado produto, né, durante um ano, né, fazer essa diferença se ela for comprar um produto um pouco mais caro. Exato. E isso é um exercício bom que as pessoas podem estar fazendo para conseguirem se reeducar, porque eu acho assim, se não foram educadas para ter esse controle financeiro, essa organização nas finanças pessoais, hoje existem vários programas, a própria universidade tem um projeto de extensão que ensina, né, as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, a administrarem o seu dinheiro, então elas podem estar se reeducando. Exato. Esse projeto agora está sendo desenvolvido com crianças e com idosos, que é outra parte da nossa sociedade que sofre muito. Porque, às vezes, muito idosos sofrem com a pressão dos bancos ligando, oferecendo empréstimos consignados, e quando você vê, comprometeu grande parte da renda dele com empréstimos consignados. É outra coisa que tem que ser pensada. E outra dica importante, Lu, é envolver a família inteira no planejamento financeiro. Não tem que ficar restrito ao casal. As crianças têm que participar. É claro que eu não tenho que atribuir responsabilidade sobre a criança, mas ela tem que saber
porque ela faz parte daquilo e que ela tem que ajudar a gerir os custos, porque senão esse custo vai ficar elevado e não vai ser possível cumprir. E no momento que eu estou endividado, começam os problemas familiares, algumas brigas entre casais ocasionadas pelo quê? Pelas dívidas. Pela falta de dinheiro. Exatamente. Então isso, a criança tem que se inserir parte disso. Uma coisa legal também no mercado é fazer a criança ajudar a fazer as compras. Na hora que tu vai comprar um produto, mostra para a criança, ó, tem vários preços, a gente tem que procurar o preço mais adequado para a nossa realidade. E isso eu estou ajudando o quê? A formar um cidadão muito mais consciente financeiramente. Uma coisa que chama atenção, que a gente já falou no primeiro bloco, é que a relação entre consumo e felicidade tem uma relação muito grande, né? Eu encontrei uma pesquisa que foi divulgada pelo serviço, foi feita em janeiro, na metade do mês de janeiro, e foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e também pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz. Eles fizeram um ranking dos desejos dos brasileiros. O primeiro desejo, mais no top de linha dos brasileiros, é realizar uma viagem ao exterior. Em segundo lugar, vem realizar uma viagem dentro do seu próprio país, dentro do Brasil. E em terceiro lugar, vem a aquisição de um carro, que ficou com 9,3%. Essa pesquisa foi feita em 27 capitais, então assim, é um número bastante expressivo, né? E uma das coisas que eles fizeram questão de deixar fora dessa pesquisa foi o item aquisição da casa própria, porque essa é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, vem sempre em primeiro lugar. Eu queria que tu me comentasse um pouquinho a respeito desses desejos, o primeiro, o segundo e o terceiro ranking. As viagens, daí tem tudo a ver com a felicidade. Por quê? Porque eu atribuo que eu só vou ser feliz se eu conseguir fazer uma viagem. Uma viagem para o exterior hoje, com a situação do dólar que nós temos, não é algo tão barato. Por mais que eu consiga, algumas empresas forneçam pacotes de valor fixo que eu posso pagar parcelado antes de viajar, para uma pessoa torna-se viável, mas se eu for viajar com a família, com 3 ou 4 pessoas, se torna um valor bem caro. Exato. Mas assim, ó, existe, e eu concordo plenamente com a pesquisa, porque daí eu crio essa relação. Eu vou ser feliz quando eu começar a ter determinada coisa. Ou eu preciso trabalhar muito porque eu quero viajar para o exterior. O que deveria acontecer e não ocorre? Bem, eu quero viajar para o exterior, então o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso me organizar financeiramente. Eu tenho que aprender que eu tenho que destinar determinado valor mensal para conseguir isso. A questão do carro eu ainda acho mais viável para a nossa realidade. Apesar que esse ano ainda a gente teve a volta do IPI, perdeu determinadas taxas de isenção, mas existe o financiamento que, de novo, é um problema também, se a gente não conseguir atribuir ele, tá? Porque uma coisa que eu brinco, as pessoas acham que é fácil comprar carro, elas esquecem que tem troca de óleo, gasolina, imposto, um monte de coisas que também tem que ser pensadas, e eu tenho que pensar que em determinado período eu vou ter um gasto extra fora o financiamento. Sim, e carro sempre é gasto, né? Sempre. Saiu da garagem de casa, tá gastando. E um detalhe que eu brinco, é zero, saiu da loja, já perdeu 20% do valor dele. Claro, desvaloriza. Exato. Mas inclusive tem uma pesquisa que mostra agora que o mercado de carros, no que se refere a seminovos e usados, tende a ter um aumento assim acima de 10% esse ano, justamente pela redução do IPI, né? Exatamente, porque não se torna atrativo. Então, assim, ó, essa lista de desejos, concordo, todo mundo tem. Eu tenho o sonho de ir para a Europa, né? Se eu fosse responder, estaria no meu primeiro lugar. Então, assim, ó, são coisas que são mais ou menos como os nossos estímulos. E uma coisa que eu te digo, Lu, no momento que eu suprir uma desses meus desejos, vão se criar outros, claro. Porque o ser humano, ele é um ser insaciável em termos de determinadas coisas. O meu sonho de consumo é ter uma cadeira igual a essa. Quando eu adquirir isso, eu vou criar outra necessidade. Isso vai se transferindo para outras... Exato. E um dos nossos problemas é atribuir a nossa felicidade a coisas. E isso faz a gente gastar demais. Tem uma outra pesquisa aqui, Ana, que mostra que agora, no mês de janeiro, o índice de inadimplência do consumidor brasileiro, aumentou 16,7% comparado ao mesmo período do ano passado. É um índice extremamente alto, 16,7%. Muito alto. Então isso demonstra que realmente os brasileiros não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações financeiras. Exato. E isso é reflexo da liberação excessiva de crédito que nós tivemos nos últimos 2 anos. Lembra a questão de liberar 2, 3 cartões de crédito? Sim. Eu tenho um limite em determinada loja que é 30% do meu salário, na outra loja também. E eu acabo comprando
demais e sem refletir, e acabo o quê? Esgotando a minha capacidade de pagamento. É a mesma coisa, todo mundo tem um limite X do salário. Não tem como nós, por mais que tem pessoas que têm 2, 3 empregos, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais produzir o suficiente para determinada renda. Claro. E eu até acho que esse índice tende a aumentar nos próximos meses. Se nós for ver todas as nossas conjunturas de valores que nós estamos tendo, a tendência é dobrar ou triplicar esse valor. A nossa própria situação econômica que o país vive agora nos Ela demonstra que essa projeção, que existe uma projeção que isso aumente. Né? É propício a aumentar cada vez mais. E é também o que nós vamos ter um outro processo reverso, né, Lu? Vai diminuir a nossa capacidade de compra. Então a tendência é o que? Os produtos começarem a baixar ou se estabilizar ou começar os descontos e cada vez mais para as pessoas que não estão endividadas aumentar mais a oferta tentando que você compre determinado produto. Para que a gente possa encerrar, Ana, quem quiser buscar informações a respeito desse projeto que a universidade tem, que fala sobre educação financeira, que ensina crianças e idosos também a cuidarem do seu dinheiro, pode estar buscando informações aonde? Direto no curso de administração, aonde eu ministro aula, ou direto com o setor de extensão. Se estiver alguma instituição que tenha também interesse de procurar... Atende às instituições também. Atende às instituições também, tá? Porque a nossa ideia com esse projeto é o quê? É justamente isso. Nós, como administradores, nós criamos produtos, nós criamos serviços, só que nós queremos os nossos clientes saudáveis. Então, a gente está propício. Esse projeto é desenvolvido com os acadêmicos do curso de administração. Algumas empresas já nos procuraram. A Copermil, aqui de Cruz Alta, a gente participou da Semana Interna de Prevenção de Acidente deles e fez uma palestra para eles sobre a questão do controle financeiro. Então, se alguém tiver interesse, pode nos procurar diretamente com o curso de administração ou direto com a Pró-Reitoria de Extensão para buscar informações ou contatar para ter uma atividade do projeto na sua empresa ou na sua instituição. Tá certo, eu queria agradecer demais a tua participação aqui no Sala de Estar, agradecer as tuas dicas, né? Espero que com isso a gente tenha ajudado vocês aí de casa a poder se organizar, né? E a poder entender um pouco mais desse mundo financeiro e guiar a sua vida de uma forma melhor para que você tenha felicidade, mas com dinheiro no bolso. Antes de encerrar o programa, eu vou deixar uma dica, que é uma frase de uma jovem escritora paulista, a Fernanda Luongo, que falou: a necessidade de consumir, consumir e consumir pode levar à existência de um vazio, uma defasagem das necessidades. Os tempos modernos trouxeram avanços, mas também trouxeram prejuízos. Eu deixo essa frase para que vocês possam refletir e, de repente, conseguirem organizar as finanças pessoais, se é o caso de vocês. Hoje a gente fica por aqui, na próxima semana eu volto. Tchau, tchau!